Você já se perguntou se aquilo que você consome, assiste ou participa está agradando a Deus? Ou apenas se moldando à cultura do mundo? Hoje, mais do que nunca, nós somos bombardeados por tendências, modas, ideias, comportamentos que muitas vezes parecem inofensivos. Mas será que são mesmo? Nesse vídeo, eu quero fazer um convite para apenas você não pensar no que você pode ou que você não pode. Esse vídeo vai falar sobre identidade. É sobre quem você está se tornando. É sobre fidelidade ao reino de Deus. Então, fica comigo até o fim, porque você vai descobrir não só onde está o limite, mas como viver no mundo sem deixar o mundo viver em você. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é o que é a cultura do mundo segundo a Bíblia. A Bíblia ela fala muito sobre o mundo, mas precisamos entender que no contexto bíblico, essa palavra não significa apenas o planeta Terra. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, está escrito: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra grega usada aqui para mundo é cosmos, e ela se refere a um sistema organizado de valores, pensamentos e práticas que são contrários a Deus e a sua palavra. É como se fosse uma corrente invisível, mas muito mais poderosa, né? Moldando como as pessoas pensam, como elas falam, como se vestem, como se comportam, sempre naquele sentido oposto à santidade. Hoje, esse sistema ele está presente em praticamente todas as áreas. Na música, muitas letras normalizam e até celebram a promiscuidade, o adultério, a violência, consumo de drogas. Na área da moda, essas tendências que incentivam a sensualidade e a objetivação do corpo, né? Tornando o corpo um produto de exibição e não um templo do Espírito Santo. Na área do entretenimento, séries e filmes que transformam pecado em algo divertido, aceitável e até aspiracional, né? Dentro da linguagem, gírias, expressões que banalizam o sagrado, que normalizam aquilo que é imoral. Nas ideologias nem se fala, né? Narrativas que invertem valores, chamando o bem de mal e o mal de bem, relativizando a verdade para que cada um crie a sua própria verdade. Mas é importante lembrar, nem tudo que está no mundo é automaticamente pecado. Por exemplo, a música, como arte, é algo dado por Deus. Roupas são necessárias. Entretenimento também pode ser saudável. O problema aqui está quando esses elementos são usados para promover aquilo que a palavra de Deus condena. E nesse sentido, todo pecado ele é celebrado e amplificado pela cultura do mundo. Ela não apenas aceita o pecado. A cultura do mundo ela transforma o pecado em um estilo de vida, em uma identidade e até motivo de orgulho. E nós, como cristãos, precisamos entender que não é possível abraçar esse sistema e, ao mesmo tempo, permanecer fiéis a Cristo. Vou falar um pouquinho agora sobre o padrão de Cristo versus o padrão do mundo. Porque lá em Romanos 12, 2, a palavra nos dá uma ordem direta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa palavra conformar-se, ela vem do grego sischematizo, que significa tomar forma, né? Então, como se você fosse colocado dentro de um molde e ficasse igual àquele padrão do molde, né? Então, o cristão ele não foi chamado para se amoldar, mas para ser transformado. E essa transformação, ela não vem de tendências. Essa transformação ela vem apenas pelo Espírito Santo, que renova a nossa mente pela palavra. Agora aqui entra uma diferença muito importante, mas que poucos percebem. A adaptação saudável é diferente de uma conformidade pecaminosa. E por quê?
Porque adaptação saudável é quando nós usamos elementos da cultura para glorificar a Deus. Por exemplo, usar a tecnologia para evangelizar, apreciar a arte que exalte o belo, o justo, participar da cultura de forma que ela reflita valores do reino. Isso é muito válido. O problema é que a conformidade pecaminosa é quando nós adotamos valores, comportamentos e práticas que ofendem a santidade de Deus. Só porque são populares ou muitas vezes ali aceitos pela maioria, né? E a gente tem alguns exemplos práticos para isso. Por exemplo, na área da moda, vestir-se bem não é pecado, mas quando a intenção é provocar, exibir sensualidade ou até seguir tendências que afrontam princípios bíblicos, entenda que aqui o problema ela não está na roupa, mas no coração que a escolhe. No entretenimento, assistir um filme não é pecado em si, mas se o conteúdo normaliza adultério, uma violência, idolatria, o dinheiro ou imoralidade sexual, isso vai moldar a nossa mente de uma forma sutil. E o diabo, ele adora quando nós pecamos sem perceber. Já nas redes sociais, compartilhar momentos da vida é bom, é válido. Mas quando vivemos para a aprovação de likes, comentários, nós revelamos ali um coração que é inclinado à vaidade e à busca por reconhecimento humano, em vez de viver a nossa vida, de viver a vida para a glória de Deus. Então, você percebe? O problema aqui não está só no ato, mas na motivação e no espírito que está por detrás dele. O padrão de Cristo ele não se mede pelo que é aceito pela cultura, mas sim naquilo que é aprovado pelo céu. E a pergunta que você deve estar se fazendo no meio dessa cultura toda, até onde o cristão, até onde eu e você podemos ir? Então essa é a grande pergunta desse vídeo aqui, dessa nossa conversa. Até onde nós podemos ir? Ao invés de viver perguntando, isso é pecado? Aquilo é pecado? Nós devemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, isso glorifica a Deus? Como está lá em 1 Coríntios 10:31. Porque se a atividade ou o hábito que você tem ele não exalta o nome de Deus, vale repensar. Segundo ponto, isso edifica a minha vida espiritual? 1 Coríntios 6:12. Nem tudo que é lícito é útil. Aquilo que não me aproxima de Cristo me afasta. Terceiro ponto, esse hábito, essa escolha, ela serve de um bom testemunho? Como está em Romanos 14:13. Não podemos ser pedra de tropeço para outros. Quarto ponto, me aproxima ou me afasta do pecado? Porque o pecado ele raramente ele chega de repente. Ele é alimentado por pequenas escolhas e concessões diárias, né? O problema não é só até onde você pode ir, mas o quanto você quer se aproximar de uma linha limite, de uma linha do precipício. Quem ama Cristo quer estar mais longe do pecado possível. E aqui vem um chamado, que a gente precisa ter essa percepção, um chamado para a santidade de separação. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, nos é lembrado, sede santos porque eu sou santo. Santidade, queridos, não é um conceito ultrapassado. Não é reservado apenas para monges, pastores, padres. É um chamado direto de Deus para todos os seus filhos. E esse chamado não significa viver trancado em um mosteiro, longe de pessoas ou desconectado da realidade. Ser santo não é fugir do mundo, é viver no mundo, mas com o coração e a mente totalmente consagrados a Deus. Jesus não pediu que o Pai nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Isso significa que estaremos cercados por valores e comportamentos que são totalmente contrários à palavra, mas nós não precisamos nos conformar com eles. Então você pode assistir, pode ouvir, pode vestir, trabalhar, interagir, mas cada escolha precisa passar pelo filtro da palavra de Deus e pelo temor ao Senhor. Então, antes de ouvir uma música, pergunte: isso vai me aproximar de Cristo ou vai me afastar dele? Antes de vestir algo, se pergunte: essa roupa, ela honra a Deus ou ela apenas está alimentando a minha vaidade? Antes de falar ou postar, pergunte: isso edifica ou isso me derruba? O mundo não precisa de mais pessoas copiando as tendências que já existem. O mundo precisa de cristãos que sejam luz e que brilhem no meio das trevas. E sal, que preservem o sabor, a verdade e que impeçam a corrupção espiritual. Deus não te chamou para ser uma cópia barata do sistema, mas para ser único, para ser uma obra-prima do reino. Hoje, Deus está chamando você para rever a sua relação com a cultura que te cerca. Faça aí um inventário cultural da sua vida. O que você assiste, o que você lê,
o que você ouve, o que você segue nas redes sociais. Pergunte para todas essas áreas. Isso glorifica a Deus? Isso me edifica? Isso faz com que eu tenha um bom testemunho? Então, não viva nesse limite do até onde eu posso ir, mas viva no centro da vontade de Deus. Agora eu quero ouvir de você. Pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Qual é a área da sua vida que você acha mais difícil não se conformar com a cultura do mundo? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos e certamente eu vou orar por você. E se esse vídeo falou ao seu coração, compartilha com mais alguém que precisa ouvir isso. E vou te fazer um convite. Se inscreva nesse canal para não perder as próximas mensagens que eu tenho certeza que vai te edificar. Deus te fortaleça para viver no mundo sem que o mundo viva em você. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.